Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro-Chefe do Governo, Excelência, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Excelência, Senhora Ministra da Justiça, Excelência, Senhor Procurador-Geral da República, Excelência, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelência, Senhoras e senhores membros do Conselho Superior das Magistraturas Judiciais e do Ministério Público, Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Comandante-Geral da Polícia Nacional, Senhoras e senhores juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, e demais magistrados judiciais e do Ministério Público, senhoras e senhores representantes do Corpo Diplomático e das organizações internacionais acreditadas em São Tomé e Príncipe, senhores magistrados do Tribunal e da Procuradoria Militar, senhores funcionários judiciais e do Ministério Público, senhora diretora da PIC e demais diretores e funcionários dos setores públicos e privados, distintos convidados, senhoras e senhores, excelências. Ao intervir nesta sessão pela primeira vez, como presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, faço questão de lembrar que estou nesta tribuna em consequência do resultado da eleição realizada no dia 24 de outubro de 2013, que deu causa à minha investidura no cargo em 30 de abril do mesmo ano. Por isso, não posso deixar de manifestar quão honrado me sinto e agradeço uma vez mais, em primeiro lugar, a Deus pela iluminação e, em segundo, aos colegas juízes conselheiros que me elegeram, confiando-me esta grande e espinhosa missão. Daí que, ao iniciar a minha intervenção, permitam-me, antes de mais, pelo privilégio que tenho, para, em nome de todos os magistrados e funcionários judiciais e administrativos, dos tribunais judiciais e do Tribunal Constitucional, agradecer a Sua Excelência, o Presidente da República, pela presença e participação nesta cerimônia solene de abertura do ano judicial 2014, o que faço de modo muito especial, porque, a honrar-nos com a presidência da mesma nos termos da lei, subsidia-lhe de elevado patrocínio e inestimável valor. Do mesmo modo, realço e agradeço a presença dos demais representantes dos outros órgãos de soberania, assim como dos ilustres convidados que se dignaram a atender ao nosso convite. A cerimônia de abertura do ano judicial é, em todos os Estados modernos, qual São Tomé e Príncipe não foge à regra, palco privilegiado para se refletir de forma pública e desapaixonada sobre o estado da justiça, da organização e funcionamento do sistema judiciário como um dos pilares do Estado de Direito Democrático, apresentar em síntese a movimentação processual no ano transato e falar dos problemas e das dificuldades impeditivas ao melhor funcionamento dos tribunais, assim como das medidas que devam ser incrementadas para os ultrapassar, sempre na expectativa de juntos podermos encontrar as soluções adequadas para o melhoramento das condições de trabalho, visando uma melhor realização da justiça. Por esta ocasião, apraz-me apresentar em simples e breve síntese o movimento de processos nos tribunais judiciais fornecidos pelos serviços de expensão judicial da seguinte maneira. Do ano 2012 para 2013, transitou um total de 5.897 processos, dos quais 72 recursos diversos, 2.786 cíveis,
2.989 penais, incluindo os de instrução criminal, e 50 de execução de pena. Em 2013, entraram 1.023 processos, dos quais 564 cíveis e 459 penais. Somando os transitados aos entrados, o movimento, em 2013, atingiu o total de 6.912 processos. Da totalidade dos processos movimentados em 2013, resultaram 7.289 despachos, 5.130 mandatos registrados, 1.808 ofícios registrados, 2.104 findos por sentenças e acórdãos, 62 devolvidos por motivos diversos, 131 arguidos sancionados, 27 presos preventivos e 1.126 processos por despachar, ou seja, pendentes. E, para o conhecimento das vossas excelências, segundo dados recolhidos, não existem, de momento, presos em prisão preventiva fora do prazo legal. Excelências, perante os problemas e dificuldades generalizadas que assolam os tribunais e todos os outros órgãos operadores judiciários, sinto-me no dever de sublinhar perante todos, de forma clara e aberta, que a justiça em São Tomé e Príncipe é, infelizmente, possível, urgindo da parte de todos os intervenientes esforços redobrados no sentido de inverter a situação de penúria orçamental com repercussões objetivas, reais e diretas na realização da justiça, com consequência também diretas e objetivas na lentidão ou morosidade processual, ponto-chave à crise da justiça. Porque este é o palco privilegiado para se falar da justiça, urge dizer que o fenômeno morosidade processual tem a ver com vários fatores de natureza endógena e exógena, tais como a complexidade do ordenamento jurídico atualmente em vigor, com destaque aos códigos de processos penal, civil e administrativo, excesso número de processos distribuídos aos juízes, sobretudo na primeira instância, escasso meio financeiro para aquisição de insumos diversos de funcionamento, falta de formação e capacitação permanente dos magistrados e funcionários judiciais, inobservância dos prazos processuais por parte de certos juízes, incumprimento dos deveres processuais por parte da maioria dos funcionários judiciais, desmotivação por falta de condições de trabalho e outras, fraca inércia processual por parte dos sujeitos processuais e seus mandatários, excessivo número de articulados nas peças processuais, para dizer o que pode ser dito em poucas linhas, abandono súbito e dos constituintes pelos seus mandatários, fraca inércia ou experiência advocatícia de certos advogados, impossibilidade da conclusão da instrução criminal em tempo útil, etc., etc. Numa sociedade democraticamente organizada, onde as leis têm um papel preponderante, o recurso aos tribunais é um direito fundamental, como a última via de resolução de conflitos. Por isso, verifica-se cada vez mais a aderência do cidadão comum à justiça, embora ainda persista e predomine desconfiança perante alguns aspectos ligados à morosidade processual registrada, sobretudo nos processos cíveis. Os desafios atuais da justiça em São Tomé e Príncipe são grandes e muitos. Por isso, é exigido de todos os operadores judiciários, sem exceção, firmeza, determinação e brio na forma de atuar e de tomar decisões, porque só por essa via estarão em condições de oferecer aos cidadãos uma melhor justiça e mais próxima possível da desejada. Olhando o panorama geral que nos envolve neste papel em que hoje me encontro aqui, aproveito para deixar expressa uma expectativa
que se renova a cada dia que passa. Refiro-me à crescente necessidade de reforma do setor de justiça, que tanto se tem propalado nos últimos tempos, com particular incidência para o ano 2013, até os dias de hoje, infelizmente, por não se ter registrado qualquer ação ou atenção especial à justiça como setor prioritário, se tivermos em conta os vários discursos feitos por diversos atores políticos do país, em diversas ocasiões, em torno da mesma, com a única recordação das magistraturas verem-se assombradas pela apresentação súbita e sorrateira de uma proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça, jamais vista e imaginada em parte alguma do mundo onde opera o Estado de Direito Democrático. A gritante urgência com que tem reclamada a reforma do setor da justiça deveria fazer dela prioridade real, espelhada no Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2014, no que tange aos tribunais, o que na verdade não se verificou, visto que estes continuam a ter um orçamento bastante exíguo, sem qualquer margem para o equilíbrio da gestão orçamental. Basta vermos a verba duodecimal dos tribunais como passo a espelhar. Material de consumo de secretaria, 10.833.333 dobras e 33 cêntimos. Combustível e lubrificante, 59.738.100 dobras. Material de consumo corrente especializado, 6.666.066 dobras e 67 cêntimos. Material de transporte e conservação, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Outros bens não duradouros, 2 milhões de dobras. Serviços de manutenção e conservação, 6.200.000 dobras. Serviços de informática, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Representação dos serviços, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Outros serviços, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Despesas correntes diversas, 5 milhões de dobras. Subsídio de comunicação, 50.500.000 dobras. Fundo maneio, 5 milhões de dobras. Este é o cenário orçamentário real dos tribunais judiciais, infelizmente, para cada mês, que tem como verba anual para despesa com deslocação de todos os juízes e funcionários ao exterior, 300 milhões de dobras, correspondentes a 12 mil e tal euros. Por isso, a única forma que teve para funcionar e atender às necessidades emergentes ao longo dos últimos tempos foi contrair dívidas e que hoje vê-se a braços para as amortizar. Dessas dívidas, constam a aquisição de alguns equipamentos de secretaria, equipamentos informáticos, aquisição de uma viatura para apoios judiciários e administrativos, pagamento de diversas senhas de presença acumuladas aos membros dos Conselhos Superior e de Administração dos Tribunais, despesas com deslocação e missões oficiais ao exterior do país e outros. Sob capa de reforma de justiça, assistimos e ouvimos pronunciamentos inadequados, desrespeitosos e suspeitos, muitas vezes sem qualquer sentido de humanidade, totalmente fora da ética e da moral sobre os tribunais e seus magistrados, por pessoas supostamente entendidas na matéria e corresponsáveis pela direção da justiça. A respeito, basta lembrarmos os tristes episódios ocorridos nos vários debates e entrevistas radiofónicos e televisivos havidos sobre a justiça até os dias de hoje, com destaque para a tentativa de defesa da bizarra proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça e não só, protagonizados por advogados, com realce aos pronunciamentos da antiga bastonária, cujos dizeres revelavam, de algum modo, incitação da população ao linchamento dos juízes e em clara demonstração da carga de ódio e rancor nutridos contra os magistrados judiciais, o que, de certo modo, mudou
e causou alguma crispação evitável no relacionamento entre os tribunais e a ordem dos advogados. Daí que faço um apelo ao atual bastonário da ordem dos advogados para juntos ensaiarmos uma nova forma de relação entre a magistratura judicial e a ordem dos advogados, com elegância e na base do respeito mútuo. Também, a propósito da reforma da justiça, há pessoas achadas sérias e com conhecimento na área do direito e em vários outros domínios falar de coisas que afinal não sabem ou fingem não saber, apenas para denigrirem a imagem dos tribunais judiciais e o bom nome dos juízes que neles dizem o direito e ditam a justiça, chegando a intimidar e desmotivar os investidores estrangeiros, os operadores econômicos e os parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, sob alegações de que a justiça santomense desestimula o investimento estrangeiro, o que, no meu entender, não passa de uma farsa para escamotearem as suas próprias incapacidades de fazer melhor nas áreas de intervenção a que estão inseridos e que lhes foram confiados os respectivos exercícios. Não será que o que na verdade poderá desestimular o investimento em São Tomé e Príncipe, sobretudo estrangeiro, é a instabilidade política de algum modo verificada? É o problema da concorrência desleal? É a falta de incentivos ao investimento estrangeiro? É a falta de honestidade por parte de certos parceiros nacionais com que os mesmos se associam? É o deficiente serviço jurídico prestado a esses investidores? É a forma desrespeitosa e agressiva com que têm se referido sobre os tribunais, sobre a justiça e sobre os juízes? Por isso, lanço aqui desafios seguintes: que nos digam que projetos de desenvolvimento, acordos ou memorandos de financiamento para com a República Democrática de São Tomé e Príncipe não foram assinados por causa do Estado da Justiça santomense. Em que país onde funciona o Estado de Direito Democrático e particularmente países de comunidades a que São Tomé e Príncipe é membro, não há problemas de justiça por causa de certas decisões tomadas e com as quais não se conformam os seus destinatários, ou em que não se registra morosidade processual por várias razões? Em que país democrático do mundo não se recorre das decisões judiciais, até mesmo para impedir a efetivação dessas decisões, fazendo arrastar até a exaustão o término dos processos? Se os recursos das decisões judiciais são sinônimo de incompetência de juízes, que as ditam como se pretende fazer crer, ou constituem esses recursos o direito de impugnação consagrado nos respectivos diplomas legais, em que país do mundo se opera o Estado de Direito Democrático, existem tribunais com carências orçamentais e condições precárias semelhantes aos de São Tomé e Príncipe? Em que país democrático do mundo os tribunais não julgam tudo e todos e os juízes são nomeados por voto popular? Não pretendo ver imunizados os tribunais e os seus magistrados da crítica, sobretudo quando elas afiguram como um dos apanágios do Estado de Direito Democrático, consubstanciado na liberdade de expressão e de pensamento. Entretanto, penso que as críticas e as reclamações por esta via, para serem bem-vindas, devem basear-se em fundamentos justos e moderados, de modo a servir de inspiração para o aperfeiçoamento das intervenções dos juízes no futuro, voltadas à correção do que é necessário e não de forma virada apenas para lançar suspeitas e fomentar o discreto desnecessário e que de nada servem. Ouve-se dizer que para que os tribunais tenham um melhor orçamento e, consequentemente, melhores condições de trabalho, com vista a realizar melhor a justiça, é preciso dar-se início de qualquer jeito e maneira à reforma do setor da justiça, ou ainda a necessidade de se realizar mais um debate nacional sobre a justiça. E pergunto o seguinte: por que mais um debate nacional sobre a justiça? E que objetivo cumprirá esse debate quando os problemas da justiça em São Tomé e Príncipe já estão devidamente identificados? Se tivermos em conta a realização do Fórum
apelidado de Estados Gerais da Justiça, realizado em 1995, e recentemente o Encontro Nacional de Justiça, com a participação e envolvimento de todos os operadores judiciários, cujo relatório, integrando as conclusões e recomendações, é de conhecimento de todos e, mais ainda, recentemente, o Programa da Reforma do Setor da Justiça, elaborado por uma consultora internacional de renome, devidamente paga pelo PNUD. Quem tirará proveito de mais um debate nacional sobre a justiça? Será que todos estes trabalhos não servem para nada, não são atuais ou não satisfazem a vontade dos proponentes ou pretendentes do novo debate? Ou é puro capricho estratégico sob interesses inconfessos? Como pretender atirar para as calingas gregas todos esses trabalhos, quando os mesmos nem sequer foram testados à implementação para se aferir da sua importância e eficácia? Sei, e todos sabem, por não ser novidade para ninguém, que quando se fala hoje da reforma de justiça, como se fosse uma varinha mágica que mudaria e melhoraria tudo num segundo, ou num estalar de dedos, quer-se falar essencialmente da expensão judicial, mediante a avaliação dos magistrados, incluindo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Procurador-Geral da República, por mãos políticas. Porque, no entendimento de certas pessoas, esta é a única via para tirarem dos tribunais juízes de que não gostem ou não queiram ver na magistratura por motivos desconhecidos e, talvez por essa via, conseguirem entrar para os tribunais pela janela, já que não se sentem capacitados para participar nos concursos para nomeação de juízes. A expensão judicial é incontornável, necessária, e ninguém tem dúvida disto, sendo uma matéria especialmente regulada pelos termos dos estatutos dos magistrados judiciais, não podendo ser a belo prazer de interesses inconfessos. Por isso, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, no pleno reconhecimento da necessidade imperiosa da avaliação dos magistrados, instalou na sua última reunião ordinária a expensão judicial, a começar pelos juízes de direito da terceira classe, tendo para o efeito nomeado um novo inspetor judicial, que recaiu na pessoa do juiz conselheiro Silvestre Leite. Esta expensão, que se pretende seja exequível, deverá contar com o apoio e compreensão de todos os magistrados e funcionários judiciais, bem como o apoio da assessoria estrangeira oriunda dos países da CPLP, a fim de cumprir com as emanações dos artigos 54º e 56º dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, essencialmente, facultar ao Conselho Superior dos Magistrados Judiciais elementos pormenorizados sobre o mérito dos juízes e funcionários judiciais, bem como o estado dos serviços judiciais, que permitirão ultrapassar as dificuldades dos inspecionados. Por isso, faço um apelo no sentido de se pôr à disposição da mesma todos os meios que garantam a efetivação deste propósito. Creio com isto, demos um sinal claro de que estamos abertos à expensão judicial, bem como às reformas pretendidas para o setor da justiça, desde que sejam de forma inclusiva, transparente, verdadeira e democrática, com os juízes e funcionários judiciais e não contra estes, em estrita observância dos termos constitucionais e das demais leis da organização judiciária e no respeito pelo princípio de separação de poderes. No meu entender, a reforma do setor da justiça, e particularmente no que toca aos tribunais, não se faz com palavras vãs, com discursos populistas em busca de protagonismos, mas sim com ações práticas e concretas e com meios financeiros à altura, ente para ente com dinheiro, devendo a mesma passar pela imediata separação física do Supremo Tribunal de Justiça e toda a sua estrutura do Tribunal de Primeira Instância, de modo a se garantir uma verdadeira interdependência dos tribunais, evitando situações de promiscuidade existentes e prevalecentes, já que o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal da Primeira Instância estão instalados num mesmo edifício, cujo espaço tornou-se bastante exíguo e não se compadece com as responsabilidades atribuídas a este Tribunal de Recurso pelo preenchimento das vagas do Supremo Tribunal de Justiça, dando-lhe a composição de 8 juízes conselheiros,
em conformidade com o constituído no artigo 29º da Lei de Base do Sistema Judiciário, garantindo desta forma a interdependência dos juízes e da inspeção judicial, pela criação de condições para a nomeação com máxima urgência de mais juízes de direito para os tribunais da primeira instância, pelo reforço de critérios para a nomeação de juízes com alguma experiência e maturidade para o exercício dessa função, pela construção de um palácio de justiça, pela criação de tribunais de família de menores de trabalho, pela melhoria de condições de trabalho nos tribunais regionais do Príncipe e Lembá, na Polícia de Investigação Criminal, na Cadeia Central, no Registro Civil, no Arquivo de Identificação Civil e Criminal, pela construção de uma cadeia na região autónoma do Príncipe e criação de uma célula funcional da Polícia Criminal na região autónoma do Príncipe, pela criação de condições que permitam a instalação em definitivo dos magistrados e funcionários judiciários do Ministério Público na região autónoma do Príncipe, pela aprovação de uma lei que obriga a apresentação das peças processuais acompanhadas de suporte informático, sem prejuízo da apresentação em formato de papel, pela instalação de tribunais distritais, conforme previsto na Lei de Base do Sistema Judiciário, pela organização de cursos e formações de capacitação dos funcionários e magistrados judiciais de forma contínua e permanente, pela aquisição por urgência de viaturas para os juízes que não as possuem ou que as possuam em estágio avançado de degradação, pela revisão e adequação da Lei de Base do Sistema Judiciário e dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, bem como das leis adjetivas e substantivas, sobretudo cíveis, administrativas, laborais, de família e menor, tornando-as mais flexíveis e compatíveis com a realidade e necessidade de São Tomé e Príncipe, pela instalação de gabinetes para os advogados, para os magistrados do Ministério Público e de uma sala para os testemunhas nas instalações dos tribunais, pela informatização e sonorização da sala de audiências, pela criação do sistema de base de dados e gestão processual e, por fim, pela criação de um centro de formação jurídica e judiciária no país. Excelências, os tribunais judiciais vivem carências de ordem financeira e orçamental jamais vistas em parte nenhuma do mundo e com dívidas que se tornaram necessárias à praça. Aliás, a própria realização desta cerimônia de abertura do ano judicial, sem pompas nem circunstâncias habituais, é prova irrefutável desta afirmação. Por isso, não é de se entender por que razão não se depositou, até ao presente momento, os 10% do valor obtido da venda dos produtos encontrados nos famosos barcos apreendidos, com todos os recheios nas águas territoriais e que foram declarados perdidos a favor do Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe por tribunais judiciais são-tomenses, nos cofres dos tribunais, tal como preceptuado no artigo 155 do referido Código, que passo a citar. Pela venda de objetos apreendidos em processos criminais, deduzir-se-á para o cofre do tribunal 10% das quantias arrecadadas. Fim de citação. Isto é de tamanha gravidade e responsabilidade que não se colocar à disposição dos tribunais o que é deles por direito, inventou-se competências e poderes discricionários inexistentes, ignorou-se a existência do juízo de execução de pena, o que revela uma autêntica e grosseira falta de respeito do órgão de soberania ao governo para com o órgão de soberania aos tribunais e ainda grosseiro desrespeito às leis da República que se jurou cumprir, respeitar e defender. O governo, na pessoa do primeiro-ministro, vem dizendo que a venda dos referidos objetos foi efetuada com base na disposição do artigo 104 do Código Penal vigente, o que não passa de um erro de interpretação, já que o número 3 deste artigo reza o seguinte: os objetos declarados perdidos a favor do Estado, a que a lei não fixa destino especial e têm um valor econômico, são vendidos logo que transitada a decisão final em leilão anual a organizar pelo juiz presidente do tribunal, devendo o perito da venda reverter-se para um fundo próprio dos serviços prisionais.
significando que a norma em referência não confere ao Governo qualquer competência ou poder administrativo para efetuar a venda dos objetos declarados período a favor do Estado. Portanto, o Governo só podia proceder à venda dos referidos objetos mediante autorização judicial, previamente concebida para o efeito tal como fez, e não de outra forma. Não deixa de ser estranho que, a quando das respostas prestadas pelo Primeiro-Ministro e chefe de Governo, numa das sessões parlamentares, a propósito da interpelação feita ao mesmo sobre o assunto, diante de todos os deputados, este confirmou ter negociado e vendido os objetos em apreço, após ter obtido confirmação do trânsito em julgado da sentença por parte do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e com base na autorização judicial concedida para o efeito. Para hoje, vir negar o depósito do respectivo valor no cofre dos tribunais, conforme os termos do artigo 155 do Código de Custas Judiciais, sob alegações de que a referida autorização judicial caducou-se. Nada mais falso e inaceitável, cujo objetivo entendo ser apenas o de deixar os tribunais desprovidos do que é seu por direito e continuarem bloqueados financeiramente. Outro aspecto a se ter em conta é que, independentemente dos meios e artifícios recorridos para a venda dos objetos apreendidos em processos de crimes e declarados período a favor do Estado, aplica-se sempre o artigo 155 do Código de Custas Judiciais, por ser este o único e especial instrumento jurídico-legal que regula a taxa de justiça em São Tomé e Príncipe. Há informações dignas de fé que dão conta que alguns sectores envolvidos na operação de apreensão dos referidos barcos já receberam o valor pecuniário a que têm direito. E por que não os tribunais? Daí que, perante todos os presentes, faço um apelo ao Governo, na pessoa do seu Primeiro-Ministro-chefe, para que sejam depositados 10% do valor obtido da venda dos referidos objetos apreendidos nos cofres dos tribunais, tal como preceptuado no artigo 155 do Código de Custas Judiciais, de forma que os tribunais possam gerir o que é deles no âmbito da sua autonomia administrativa e financeira e honrar os compromissos assumidos perante os credores, bem como pelo bem da justiça e pelo respeito das leis da República que jurou cumprir, respeitar e defender. Todos falam mal da justiça, criticam os tribunais e seus magistrados e clamam por uma melhor justiça, mas, na verdade, ninguém se preocupa realmente com o seu estado de funcionamento no concernente aos meios materiais e financeiros disponíveis, mantendo-os, pelo contrário, totalmente bloqueados e sufocados em todos os sentidos. Os juízes, na sua maioria, não dispõem de meios de transporte. E, por falar disso, ouviu-se o senhor Primeiro-Ministro, de viva voz, perguntar numa das sessões parlamentares se perguntaram aos magistrados judiciais se já localizaram e foram buscar as viaturas que se encontram escondidas no mato-mato. Ouvido por todos. E aqui pergunto, serão os tribunais o único setor público do Estado que tem viaturas avariadas em oficinas mecânicas sem condições de as reparar por falta de recursos financeiros? Será que as viaturas afetas aos tribunais são feitas de materiais tão especiais que não se danificam mesmo depois de vários anos de uso? Será que os juízes não têm dignidade para serem afetas viaturas condignas e que os prestigiem nas funções que desempenham? Deverão os juízes andar a pé, de boleia, de motoqueiro ou de viaturas emprestadas a terceiros, como tem acontecido com alguns? Será que isto dignifica os tribunais, o país e seus dirigentes? Tendo os juízes nestas condições, quando a lei lhes confere em sede de direitos especiais, dentre outros, o direito à viatura e combustível para o uso profissional e pessoal. Ainda no capítulo meios de transportes, aproveito para alertar aos presentes que nos aproximamos do período eleitoral, ainda neste ano, em que todos os magistrados judiciais estarão envolvidos, compondo e presidindo as mesas de assembleias de apuramento dos resultados das eleições legislativas, autárquicas e regionais. Por isso, exorto neste ato solene de abertura do ano judicial para que pensem muito seriamente sobre o assunto e garantam o transporte aos juízes, a fim de estes poderem desempenhar com eficácia e prontidão
todas as suas atribuições e competências de forma exemplar e independente. Excelências, a separação de poderes e o respeito pelas leis constituem a base da democracia. E onde ela não existe, poderá ocorrer, mais tarde ou mais cedo, a tirania, a ditadura e a asfixia de um sobre os outros, dos poderes instituídos. É por isso, ter-se em atenção, é preciso, ter-se em atenção que uma eventual tentativa de intromissão ou de invasão de competências alheias por parte do Poder Executivo ou outro na esfera do Poder Judicial, como se pretendeu na proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça, avançada pelo Governo em 2013, e que ainda se pretende, poderão inverter os valores que devem ser sempre defendidos num Estado de Direito Democrático. Por isso, apelo pela necessidade do respeito mútuo entre os órgãos de soberania, tal como vem plasmado na Constituição da República, que todos juramos respeitar e defender. É nesse sentido, penso ser judicioso alertar pela tentativa de resolver as querelas de ordem políticas entre os atores políticos por via de processos judiciais, visto que os tribunais estão apenas ao serviço da administração da justiça em nome do povo. Se me refiro-me a isto, é porque é sintomático a tentativa de imputação aos tribunais situações passíveis de subscrever esta matéria pelas críticas e suspeitas infundadas e tentativa de colagem dos magistrados aos interesses políticos partidários ou de grupos, quando são tomadas estas ou aquelas decisões, ou quando as decisões tardam-se em chegar. Por isso, torna-se imperioso afirmar claramente que as questões políticas devam resolver-se em sede política e as questões de direito em sede judicial, para que não haja qualquer equívoco. Por favor, não tentem instrumentalizar, politizar, nem governamentalizar a justiça, para além do estatuto na Constituição e nas demais leis da República, porque senão continuaremos a assistir à quebra de prestígio do Poder Judicial, protagonizada por aqueles cuja pretensão nada tem a ver com a salvaguarda do Estado de Direito, nem com o melhoramento na realização da justiça, como temos vindo a assistir, infelizmente, nos últimos tempos. Os tribunais judiciais santomenses são legítimos e têm competência para julgar tudo e todos na República Democrática de São Tomé e Príncipe, e são o único órgão de soberania competente para legitimar as eleições que se realizam no país, declarar os vencedores aos cargos para os quais concorreram. Por isso, estão preparados para legitimar as próximas eleições e todos quantos venham nelas concorrer. Excelências, a independência dos tribunais e dos juízes deve ser salvaguardada. Por isso, no exercício da nobre função de julgar, a lei estabelece mecanismos de proteção aos juízes, tais como a não sujeição desses às ordens ou instruções, tais como a inamovibilidade, a exclusividade, a irresponsabilidade pelas decisões por eles tomadas, obrigando-os a serem independentes, imparciais e isentos na sua atuação e não só, na imposição ou reposição da legalidade, não podendo decidir a pensar em satisfazer ou agradar o governo e seus membros ou qualquer outro órgão do poder político, porque se assim o fizerem, estarão a condenar-se à independência, à dependência, à parcialidade, sujeitando-se às conotações políticas partidárias, governativas necessárias, colocando sob suspeita todas as decisões que vierem a proferir no exercício das suas funções no futuro, passando por pedintes. Só assim se justifica a forma como é anunciado, discutido e aprovado o orçamento para os tribunais. Só assim se justifica o não depósito até hoje dos 10% do valor obtido da venda dos objetos apreendidos em processo criminal nos cofres dos tribunais. Só assim se justifica a indicação das verbas orçamentais para os tribunais no quadro de investimento público, sabendo de antemão que essas verbas nunca caem, bem como outras soluções sobre as quais reservo-me ao pronunciamento de momento. Ao terminar, gostaria de reiterar, uma vez mais, a disponibilidade da magistratura judicial para a reforma e as mudanças que a justiça requer e que o país exige, apologistas, entretanto, das mesmas serem
inclusiva, transparente, verdadeira e democrática, na estreita observância dos princípios constitucionais e no respeito pelo princípio de separação de poderes. O sucesso da justiça, de uma forma geral, depende da existência de magistrados e advogados fortes, capacitados e coerentes, sendo o êxito da justiça penal dependente da boa instrução criminal, com a junção de provas materiais credíveis e em tempo, e enquanto isto, aí o êxito da justiça civil depende da boa intervenção dos advogados, a começar pela apresentação das petições iniciais e outras peças processuais simplificadas, objetivas e atendíveis, assentadas em fatos e provas reais, sustentadas por normas jurídicas correspondentes e não contraditórias com a causa de pedido.